Olá! A gente sempre fala de protagonismo na carreira, né? E da importância que é que a gente tenha uma meta definida, que a gente saiba para onde a gente quer ir, qual é o cargo que a gente quer chegar, como é que a gente se desenvolve e direciona a nossa carreira para aquilo que a gente definiu como sendo o nosso objetivo final. Mas hoje eu queria trazer um outro olhar, que é sobre a importância de se abrir para diferentes rotas. Então, assim, o nosso final ali, o nosso objetivo, a nossa meta, ela pode ser muito bem definida e é necessário que ela seja definida até para você entender um pouco que caminhos e como que você vai fazer para se desenvolver, para conseguir estar pronto para chegar na posição que você almeja. Mas também é muito importante que a gente entenda que não existe uma única rota, que existem várias rotas possíveis para se chegar no mesmo lugar, né? Então, e o quanto a gente consegue se abrir para essas oportunidades quando elas aparecem na nossa carreira. E aí eu queria contar aqui uma história minha, e que hoje, assim, para mim, a avaliação que eu faço dessa experiência, dessa situação específica, que foi uma mudança de carreira para mim, assim, foi meio que um divisor de águas para mim na carreira. Eu trabalhava na época com inovação e era ali bem restrita mesmo, eu estava muito definida e fechada de que eu queria ficar só em inovação, que eu não queria me mover para outros lugares, ir para o negócio, nem para outras áreas, eu queria ficar em inovação. E naquele momento apareceu na empresa uma oportunidade de ser PMO de um projeto de aquisição grande, era um projeto global grande. E eu na hora falei, tô aqui com inovação, acho que deve ser uma área meio correlata, né? Inovação, projetos, a gente tem ali uma parte de gerenciamento de projetos grande. E eu falei, na época para minha chefe, eu falei, acho que tem tudo a ver, quero ir. E aí, né, logo que eu falei, eu quero ir, né, eu voltei para casa meio refletindo, eu falei, puxa vida, eu sou uma pessoa que eu vou olhar uma parede branca e vou enxergar um arco-íris, sabe? Minha cabeça, minha linha de pensamento não é muito linear. Eu sou uma pessoa que gosto mais do lado da criatividade, de criar, de usar a intuição. E aí eu comecei a pensar, eu falei, gente, acho que eu enlouqueci, né? Como que eu falo que eu quero ser PMO de um projeto? Ainda era numa época que, assim, só eu seria a pessoa exclusiva e dedicada ao projeto. Todas as pessoas do time que eu teria ali de suporte teriam as suas próprias responsabilidades e o projeto on top, então, assim, em cima ainda do que elas já faziam no dia a dia. Ninguém responderia para mim. E aí eu falei, gente, imagina eu entrar num projeto que eu vou ter que ficar fazendo follow-up com as pessoas, vou ter que engajar as pessoas, vou ter que organizar tudo numa planilha de Excel para ter certeza que a coisa tá andando no prazo correto e tal. Eu falei, nossa, não, viajei. Falei, não, acho que não é para mim. E aí eu voltei para minha chefe e falei, olha, eu repensei, eu acho que não faz sentido, eu acho que não tem meu perfil, eu acho que não vai fazer sentido para mim, é muito diferente das coisas que eu gosto de fazer. E aí voltei atrás e falei que eu não queria mais ir. Aí, tá bom, então a gente vai ver outra pessoa. Deu ali uma semana mais ou menos, ela me liga e fala que não tinha jeito, que eu tinha que ir pro projeto. E nessa época eu já fazia bastante meditação e eu pedia nas meditações, né? Me faz ter acolhimento, né? Me faz abrir meu coração aqui para essa situação, me faz entender que isso aqui tá vindo por alguma razão específica e que daqui a pouco eu vou entender. Eu acredito muito nisso, não acredito nada em acaso, eu acho que tudo que vem para aprendizado, né? E como é importante que a gente acolha o que está acontecendo, porque isso facilita muito mais pra gente o aprendizado, né? Quando a gente acolhe e a gente entende que tem que passar por aquilo, depois a gente vai entender aí por que a gente viveu em situações, é muito a minha crença. E eu fazendo então esse pedido de acolhimento nas minhas meditações, comecei o projeto. E aí no começo ali, fui começando a entender o que era e como é que eu me conectava com as pessoas. Eu trabalhava numa área muito específica, numa unidade de negócio ali muito fechada, então não tinha muito contato com as pessoas na empresa. E aí, gente, eu fiquei nesse projeto 1 ano e eu posso dizer para vocês que foi, assim, o meu maior divisor de águas da carreira. Porque eu tive o privilégio de conhecer todos os processos de todas as áreas num nível de detalhe que nem hoje, numa posição de gerente geral, eu tenho condição de fazer, assim. Foi incrível. Então eu aprendi muito na parte de competências técnicas, mas também me desenvolvi muito na parte de comportamento, né? Na parte de competências de comportamento, de skills de comportamento mesmo. Foi impressionante o que eu me desenvolvi, porque era assim, ninguém respondia para mim. Então eu tinha que engajar as pessoas, eu tinha que conseguir ter uma liderança ali muito sólida, eu tinha que trazer as pessoas para junto, para elas quererem me ajudar, para elas estarem envolvidas no projeto. A gente fez um grupo de trabalho maravilhoso, eu aumentei meu networking dentro da empresa de uma maneira assim
absurdamente gigante. Eu parecia aquela radialista, sabe? Que conhecia tudo e todos, porque eu tinha que falar com todo mundo, o projeto era muito intenso, era um negócio enorme. Eu me lembro na minha primeira submissão de projeto para o time global, eu tinha assim 140 tarefas para entregar e nenhuma era eu que tinha que fazer. Então, assim, como me desenvolver nessa situação de segurar a ansiedade, de ter um controle emocional, né, para não despirocar. Então, assim, foi uma época que eu trabalhei muito, mas eu trabalhei muito engajada e muito feliz com a quantidade de coisa que eu aprendi num espaço tão curto de tempo. E aí, hoje, olhando para trás, eu acho que esse projeto, ele me abriu completamente outras rotas, assim, coisas que eu nunca tinha pensado em fazer e que eu comecei a considerar. Foi um step change de carreira, porque eu acho que foi, assim, uma imersão de aprendizado numa velocidade extrema, né? Tanto as competências técnicas como as comportamentais, e isso foi incrível para o meu processo. Também para eu entender a influência e o poder do networking, porque depois disso eu conheci todo mundo na empresa e isso me ajudou muito, né, a me conectar com outras áreas,